Boa noite a todos. Nosso reiterado agradecimento primeiramente a Jesus, através da espiritualidade anônima, né? Não sabe direito o que faz a esquerda, mas pelo estudo de Kardec é como se nós víssemos e ouvíssemos o plano espiritual, o plano matriz que nos governa, que nos inspira e que às vezes se sobrepõe a nós a fim de que nós consigamos endireitar o passo. Ela nos possibilita estar aqui. E o agradecimento aos amigos, né? Encarnados, que nos dão sustentação, que chegam aqui com seu lastro moral de testemunhos, de vitórias, de humildade nos desafios, porque nós temos um misto de limitação, que é onde há ignorância, ainda a incapacidade temporária, há um misto de fraqueza, quando nós fazemos a escolha que não é a melhor, né? E então, essa questão da ignorância, da contradição, da fraqueza, da busca, da força, nós chegamos com esse conjunto todo. E com essa humanidade, né, encarnada e astral, espiritual, é que nós fazemos o estudo coletivo. Bem, no lado professor, geralmente eu converso sobre o teor e as características do estudo da noite. Às vezes, vai ser mais de um rebuscamento filosófico. Noutras vezes, é o caso hoje, é uma linguagem simples, é o que nós chamamos, a metáfora ainda é uma comparação assim mais, que tem que ser mais desvendada, né? Hoje o que nós faremos é uma analogia. Analogia é um tipo de comparação que procura se afirmar, esclarecer questões, e a nossa tese é a de que estamos todos naturalmente matriculados no mundo escola. Alguns pressupostos reforçam como introdução, né, esta necessidade de esclarecimento. Primeiramente, o que somos? Criados por Deus, Deus eterno. Nós tivemos princípio, não teremos fim. Deus é apenas, ele é eterno, porque ele não tem nem princípio e nem fim. Se ele tivesse início, ele teria sido criado pelo nada, pelo universo, por alguma coisa que então seria criador primário. Esse raciocínio é de Kardec. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E nós somos criaturas divinas, definidos assim em O Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes. Os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Ora, mas se somos seres inteligentes que habitam o universo, imagem e semelhança do Criador, como nós somos criados simples e ignorantes? Significa que, por linguagem, nós temos o germe da divindade. Nós temos as faculdades divinas potenciais que precisam ser potencializadas. Nós somos, assim, do ponto de vista embrionário, né, destinados à perfeição no sentido da criatura, não é a completa perfeição, porque seria muito ruim também que nós chegássemos ao final da nossa caminhada e disséssemos, agora temos as conquistas, não temos mais o que aprender, por exemplo. O fato de o campo dos conhecimentos, das virtudes ser infinito, ele é instigante. Ele faz parte da esperança, porque se nós não temos esperança, espera, busca, o sentido de nosso crescimento subjetivo se esvazia um pouco, né? Então, nós somos constantemente seres em evolução, e Deus é a perfeição divina. Bem, o que tem a ver com o mundo escola, né? Hoje nós vamos mais diretamente ao assunto. É que nós saímos de um estado simples e ignorantes e vamos encontrar uma situação de espíritos inteligentes que habitam o universo até chegarmos à condição angélica, a condição de anjos, como uma linguagem que a espiritualidade usa. E o que faz com que se dê essa transição, com que haja esse progresso do nosso desenvolvimento, da nossa evolução?
o processo de aprendizagem, o processo de ensino, que é processo individual, mas também coletivo, interativo, que é o processo educacional. Se nós tivéssemos sido criados impermeáveis, nós estaria ali a desculpa para a nossa egolatria, para o nosso egocentrismo. Mas é da lei de sociedade, né? Também em O Livro dos Espíritos consta que é lei a vida em sociedade. Então, nós interagimos, nós temos permuta, nós temos afetação, nós somos maleáveis, impressionáveis, influenciáveis, e se não fosse assim, não teria sentido. Nós estaríamos naquela condição justificada da parábola do semeador, em que a semente bateu num terreno árido, não receptivo, e porque não tinha raízes, ela não se desenvolveu, então ela já seca lá no terreno árido. Então, nós sermos permeáveis é fundamental. O processo evolutivo, então vamos às nossas analogias possíveis. Bem, primeiramente o seguinte, a gente fala que macrocosmo e microcosmo. Dentro do mundo, até teorias sociológicas falam disso também, que as instituições refletem grandes estruturas, mas hoje não é complicado, hoje o estudo é simples, tá? As analogias serão muito concretas dentro da nossa experiência de vida escolar. As instituições, elas estão imersas, elas estão dentro do ambiente do mundo nosso, e elas representam aspectos da nossa existência. Então, uma representa o poder, outra representa mais o afeto, outra a questão do conhecimento, outra mais a saúde. É a maneira de nós separarmos coisas, mas é difícil, porque nós somos a síntese. Nós somos um tanto de tudo isso, independentemente de nós nos tornarmos médicos, policiais, professores, pintores, lixeiros, que seja. Nós temos todos esses conteúdos, todos esses elementos, mas a gente vai mais ou menos se especializando. E as instituições têm especializações, ela tem funções dentro dessa sociedade. A escola, ela está dentro do mundo para trabalhar com uma especialidade de ensino, nos primeiros anos, principalmente, de formação, cidadania e mais um tanto de coisa. Mas, às vezes, nós consideramos que é possível nós estarmos fora da escola. E aí é que a visão espírita é diferente. Porque não tem sentido nós imaginarmos que, por não estarmos na escola, nós não estamos estudando, nós não estamos evoluindo, não estamos aprendendo, não estamos crescendo, não estamos interagindo. Porque nós estamos no corpo, o corpo é material, o mundo é material, nós lidamos fisicamente com o mundo, nós nos relacionamos em sociedade. Se não fosse com a sociedade, o nosso próximo também seria o ambiente, o entorno, né? Então, o mundo em que nós vivemos, ele é muito importante para o que trazemos, os conflitos com que lidamos e os crescimentos possíveis. Aí nós temos que lembrar de um outro elemento espírita, antes de nos aprofundarmos aqui, para traduzirmos mais a analogia. No desenvolvimento dos mundos, nos graus, né? Então, a classificação que está lá na codificação é de que há os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos em regeneração, os mundos regenerados, os mundos felizes e os mundos celestiais. Para quem não é espírita, né, de novo, uma escala possível, né? Primitivos, os mundos de expiações e provas, mundos em regeneração, mundos regenerados, mundos felizes e mundos celestiais. Como a espiritualidade classifica este nosso planeta, este nosso mundo? É um mundo de expiações e provas, que está em processo de regeneração. Isso é uma maneira de usar uma coisa que no português chama eufemismo, né? Tornar leve, porque todos os mundos estão em processo regenerativo, mas é porque o nosso está numa transição de uma situação que é mais desafiadora, moralmente mais, com resultados ainda com colheitas mais difíceis, por causa das nossas escolhas, dos nossos níveis evolutivos e tal, das nossas dependências, né? Então, nós estamos em processo regenerativo, mas a nossa raiz ainda está no mundo de expiações. Qual a diferença de expiação e prova? A expiação é aquilo que, às vezes, é sofrido, é doloroso, uma dor, não a dor
a dor feliz de crescimento, de uma conquista, de um aprendizado, não. É aquela dor meio degenerada, né? Uma dor que é mais sofrida, que traz um pouco de conteúdo negativo, por enquanto, porque nós sentimos que nela há uma mistura de imperfeição e uma mistura de culpa. Algum mal que tenhamos feito contra os outros, contra nós, que deixamos de fazer algum bem. Por esse motivo tem a expiação, que é um tipo de resgate, redenção, pagamento, retribuição, causa e efeito, vários nomes possíveis. A expiação é assim. E a provação, a prova já tem a ver com as situações novas da vida presente, né? Ser provado significa ser desafiado para escolher caminhos, escolher respostas. Então, expiação vem mais do passado e as provas estão mais relacionadas à nossa situação presente. Mundo de expiações e provas significa que nós estamos matriculados no mundo, que é um mundo que desenvolve o nosso processo educativo, evolutivo, todos os mundos concorrem para a evolução, né? E que esse desenvolvimento se dá em meio ao que lá na Bíblia cita de choro, ranger de dentes, mas tem esperança, tem o Éden, tem terra prometida, tem luta, tem livre-arbítrio, tem anúncio do reino dos céus. Então, nós lidamos com esses conteúdos, com esses desafios, com esses embates, com esses conflitos. Bem, este nosso mundo, então, é um mundo que, ao mesmo tempo que ele é um educandário, ele tem escolas, instituições escolares, mas, independentemente de estarmos na escola, nós estamos no mundo que também é escola. E, além de estarmos no mundo que também é escola, né, este mundo ele é inspirado em planos superiores, melhores. Então, significa que as instituições também têm esperança. O mundo também tem espelhos melhores. A condição em que estamos aqui, de certo modo, nós temos um insight, uma inspiração de que seres muito melhores existem, mesmo que nós não os estejamos percebendo pelos nossos sentidos. Agora vamos para a tradução. Mundo escola. Então nós temos mundos escola, mundo oficina, mundos regenerados, mundos de sofrimento, de expiação, temos mundos de irradiação, então vários tipos de planetas. O nosso mundo de expiações e provas, mas nós não estamos aqui por sofrer, amargar, penar, nos arrastarmos, não é isso. O nosso mundo existe com a finalidade de que nós sejamos aprimorados, tá? Qual é o tipo de trabalho pedagógico que este nosso mundo desenvolve, então, do ponto de vista divino? A evolução. E aí, aquele companheiro que estudou com as falhas da teoria que ele desenvolveu, mas com méritos gigantescos, né, da sua genialidade, do seu conhecimento, das suas amostras, do seu trabalho extraordinário, Darwin, né? O que ele constata é que existe evolução entre os seres, entre as espécies, entre os espécimes. Evolução. Então, o trabalho pedagógico deste mundo escola é que as pessoas, que os seres evoluam. Aí tem outro fator importante, por quê? Não somos apenas nós e na escola, né? Todos os seres evoluem. Então, o que estamos dizendo é que a planta, o animal, os elementos da natureza, tudo concorre para esse trabalho pedagógico da evolução. Se nós olharmos com pessimismo, nós vamos ver que esse nosso mundo é um campo de luta, um campo de destruição, desmoronamento e tal. Mas os companheiros, os pedagogos divinos, eles veem no mundo uma obra de arte divina que realiza várias obras-primas evolutivas em todos os seres. Trabalho pedagógico, evolução. Eu tive dificuldade de citar qual curso que nós estamos fazendo aqui. Eu pensei, um curso de perfeição, mas a perfeição absoluta é Deus. De aprimoramento e aperfeiçoamento. Poderia ser um nome. Aí pensa assim, nós não estamos destinados a ser imagem e semelhança do Criador?
Então, nós estamos fazendo um curso de quê? De divindade, de divinização, de divinamento. Eu não sei qual é a palavra do curso, não, mas eu acho que o sentido, mais ou menos, deu para entender, né? Nós estamos aqui para nós tomarmos consciência cada vez mais da existência de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e nós recebemos o mestre dos mestres, Jesus, que acrescentou aqui a questão de que Deus também é amor, que Deus é misericordioso. O nosso curso é divindade, tá? Quais as disciplinas, as matérias que nós estudamos no nosso mundo escola? Porque às vezes a pessoa não está na escola e pensa assim, aí eu parei de estudar, eu larguei a escola, eu não tenho tal, queria fazer um curso, ele é caro, eu não estudei antes para dar conta de passar no vestibular, eu gostaria de fazer isso, mas eu não tenho jeito para isso. Mas nós estamos no mundo, estando no mundo, algumas matérias, se é uma escola, né, nós temos que estudar. Quais são as matérias principais deste nosso curso de nos tornarmos imagem e semelhança do Criador, alinhados com o trabalho pedagógico do mundo, que é a evolução, as disciplinas das virtudes. A gente fala assim, mas tem o ofício que nós aprendemos, tudo que nós fazemos é um pretexto, não apenas pelas obras, mas também pelo nosso desenvolvimento, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento espiritual. Porque ofícios, se a gente for pensar, eles até se transformam tanto, não é verdade? As pessoas fizeram curso de mecânicos de automóveis, de eletrônicas, de uma série de cursos, né? Depois esses produtos vão sendo transformados. A pessoa, ela acumula aquela capacidade com o currículo divino. Muito bem, Maria. Chegaremos ao currículo. Já soprou otimamente aqui. Vou até melhorar a anotação que eu fiz. Então, nós trabalhamos com produtos e os produtos vão se modificando, né? Professor, se a gente for pensar, né? Mimeógrafo, estêncil e tal. Depois data show e daqui a pouco nós teremos sensores. Haverá um momento em que nós teremos sensores por íris, por comando de voz, por percepção da aura. Nós teremos acessos muito naturais. Nosso documento será o nosso próprio ser, não será um papel que se apresentará. Então, disciplina das virtudes, no sentido de que fazer muito e fazer mal, ou fazer mecanicamente, isso até as engrenagens fazem. A consciência que se desenvolve a partir do trabalho e do que se estuda é mais importante que tudo. Para nós nos emanciparmos desse mundo, mas depois esse tema vai aparecer, né? Nós temos que estar um tanto iluminados, um tanto evoluídos, um tanto virtuosos. Nós temos que alcançar esse grau de virtude. E para agradar a todos, né, já dissemos uma vez uma trova de Chico Xavier que fala para agradar aos seus filhos, tanto aos ateus quanto aos crentes, Deus construiu a verdade com 1000 portas diferentes. A pedagogia também é assim. Ela tem vários caminhos de aprendizagem. É uma teoria que já falamos uma vez, das inteligências múltiplas, mostram que as pessoas têm os talentos específicos. Um desenvolve mais na área de instrumento musical, outra na área de canto, a outra na área de espaço, desenvolvimento de espaço, mapas e tal, o outro no tipo de habilidade de jogos, um outro desenvolve mais a questão da linguagem. Então, circência, né, a questão que a pessoa desenvolve mais as capacidades da habilidade do corpo. Então, nós temos, lógico, matemático, nós temos várias possibilidades. E nas virtudes também, assim. Aí a gente vai perceber, para consolo nosso, para ninguém sair do estudo dizendo que não está estudando, que não está na escola, que gostaria de ir, nós vamos perceber, por exemplo, que nós desenvolvemos mais umas virtudes do que outras. Mas essas nossas virtudes são cruciais, são fundamentais. E que elas, de certo modo, se complementam. Hoje, não é analogia? Então, a pessoa realiza uma receita, né, mais elaborada, ou então um prato, né, um almoço, um jantar. Todos aqueles elementos ali que são constituintes daqueles pratos que estão sendo servidos são fundamentais. Desde os demais massa, quanto aqueles que dão aqueles toquezinhos, né? Aquele pessoal fala, eu usei um pouco de orégano e tal, umas questões assim. Percebeu que deu um sabor, deu um colorido,
deu um sentido para o prato, que é um segredo de questões assim, porque aquele conjunto todo é importante. E do ponto de vista das virtudes, o mundo escola não considera crucialmente não é quem seja mais instruído. Isso é útil? É importante? É necessário? É. Mas é o primordial? Não. Porque o conhecimento, né? Lúcifer, aquele anjo caído lá daquela metáfora da Bíblia, né? Lúcifer é o portador da luz, e ele era muito conhecedor. E muitos dos gênios que, inclusive, induziram coletividades a escolhas, erros, concepções gravíssimas, passaram ou se encontram por mundos e escolas mais complicados. Então, aquela disciplina, vamos imaginar que Santa Teresinha do Menino Jesus, né, que a gente já citou aqui uma vez, ela desencarnou, acho que desencarnou com 24 anos, acho que foi isso. E ela ficou durante a vida toda doente. Jesus Gonçalves, o companheiro Hanseniano, mas ele escrevia as poesias muito bem e tal. Mas então, Santa Teresinha do Menino Jesus, a gente diz, poderia ter tido saúde, feito faculdade, mas qual foi o aprendizado dela, né? Na imitação de Cristo foi a humildade. A imitação de Cristo pela disciplina da humildade. É como se ela escolhesse esta matéria, esta virtude para a sua matéria de mestrado. Quando Francisco de Assis se matricula e anuncia que ele ia se casar e causa um alvoroço no meio dele, os amigos e tal. Puxa, na Idade Média, pensou ele anunciar assim? Eu vou me casar, o pessoal, com qual das virtudes que esse santo então se alavancaria, se desenvolveria? Com a dama pobreza. Hoje nós dizemos, mas a dama pobreza, será que eu não poderia ter escolhido a dama caridade? Ele começou com a pobreza, que era a abnegação, a renúncia dos bens de si mesmos e do próprio ego. E com esse esvaziamento, ele foi recebendo aqueles conteúdos superiores, extraordinários, aquela riqueza, aquela dádiva divina que Emmanuel caracteriza Francisco de Assis como sendo o sol de Assis. Isso aconteceu porque ele renunciou, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se encheu de amor, foi pleno de amor. Então, Francisco de Assis, se nós fôssemos pensar pelo mundo do ponto de vista terráqueo, material, mundo das formas, ele, filho de Pietro Bernardone, nós diríamos que loucura aos olhos do mundo, deixar as riquezas, deixar o comércio, os amigos dele de farra lá e tal. Ele poderia seguir uma carreira de comércio promissor. Paulo, a gente já falou várias vezes, só relembrando, né? Paulo, então, abdicou de carreira pública, de sinédrio, né? Foi deserdado pelo pai, perdeu prestígio, perdeu fama nas sinagogas, se restringiu, né? Continuou com as escrituras lá, mas se restringiu muito mais ao evangelho, simplificou a sua linguagem. Chegou a um ponto que Paulo de Tarso é como se ele deixasse de ser professor de universidade e se fosse trabalhar com ensino fundamental. Chegou a um ponto que ele foi discriminado entre alguns apóstolos, alguns discípulos, né? Porque discípulos falavam para ele assim, mas a gente gosta mais de escutar Apolo, porque Apolo é mais erudito, é mais clássico, ele é mais conhecedor, ele é mais universitário, tapeçaria, muito bem, é nessa trama que se faz, né? Então, a visitação que estamos fazendo no estudo, desde que a gente concorda até agora no que pretendemos chegar, se chegamos ao mesmo ponto. Fomos criados simples e ignorantes. Caminhamos cada vez mais para serem seres inteligentes que habitam o universo. Independentemente de estarmos na escola, instituição escola, nós estamos no mundo escola. E neste mundo escola é feito um trabalho pedagógico pela nossa evolução, um curso de que cada vez mais nos aformoseemos, imagem e semelhança do Criador. Olha que bacana, olha que roupa de formatura é essa, que interessante, invisível, né? E na disciplina das virtudes. E nessa disciplina das virtudes, como na culinária, como na tapeçaria, né, Sirlene?
Cada pessoa tem seu gosto, tem sua marca, tem seu temperamento, tem sua afinidade. Então, uns serão mais devotados à humildade e outros serão mais devotados aos empreendimentos. Outros serão mais devotados à pessoa assim, a vida, minha vida é família, praticamente uma árvore familiar. E é evidente que isto é uma disciplina muito importante dentro do mundo escola, nas virtudes, no nosso trabalho de nos divinizarmos, dentro do processo da evolução. Qual é a metodologia que a espiritualidade usa para nós chegarmos a isso e para nós sabermos que a pedagogia é competente? A metodologia que se usa combina a teoria e a prática. De vez em quando, nós vamos idealizar uma virtude qualquer e vamos tentando aprendê-la e desenvolvê-la. De vez em quando, nós vamos fazer uma coisa sem entendermos muito o que nós estamos fazendo. E, de certo modo, eu testemunhei isso na história do Consolador, na história do nosso grupo. Porque o que nós tínhamos era minha mãe, que era muito... Minha mãe, entender Kardec, essas questões para ela era mais difícil, as grandes administrações era difícil, mas o amor poderoso dela, e quando ela falava para mim assim, olha, quem tem um coração que me dá muita segurança para continuar o trabalho é a Maria. Eu fiquei surpreso, mas a Maria, ela morava lá na vila, uma pessoa tão assim, completamente analfabeta, eu já citei isso, com um histórico de anos de prostituição, simplíssima, uma fala assim meio embolada, e minha mãe viu os movimentos de amor, o tempo todo os movimentos de amor da Maria. E o grupo que foi agregando ali também, a Dona Ana, a Madalena, a Cleonice, esse pessoal que foi se acercando dela também, era muito simples, porque o Consolador embrionário inicial, que é de Jesus, veio com as matérias de que nós mais precisávamos, que eram as virtudes da humildade e da caridade. Então ele nasceu um grupo assim, sem dar nome, sem nada, de cristianismo primitivo, de franciscanismo, de coisas nesse sentido. Foi uma escola divina. E depois o Consolador foi tomando características mais complexas, com pessoas com mais instrução, com mais reflexão, com mais crítica, com mais planejamento e etc. Mas ele foi se tornando, até no sentido do empreendimento, com o tempo foi se tornando aquele desafio meio assim de empresa. E a gente tem que o tempo todo nos lembrar, nós temos que nos lembrar de que a questão fundamental, de que nós às vezes temos a impressão de que nos distanciamos, que o sal não pode perder o sabor e o fermento não pode deixar de fermentar, mas é o amor. As pessoas que estão aqui, nosso amigo Demóstenes falava, né? Puxa, olha só quanto essa árvore fermentou e quantas pessoas chegaram aqui. Quando eu vejo os nomes, né? Eu vejo o nome do Consolador, eu vejo o nome da Precursora, eu vejo de outras searas, de outras mocidades, pessoas por interface, né? Senhoras que estão aqui com testemunhos importantíssimos, chega no carreiro familiar, com aprendizados importantíssimos, e eu vejo que esse mundo escola nosso é competente. E que o processo, essa metodologia de um pouco de teoria, de prática que ensina a entender a teoria que ensina a mudar a prática, essa metodologia é competente. Qual é o tipo de avaliação que a espiritualidade usa? Como que ela faz essa prova, né? Porque na escola é aquela prova, mostrar que você sabe, que você aprendeu. Hoje em dia o mundo fala num tipo de avaliação que a espiritualidade usa o tempo todo primeiro, ela é personalizada. Personalizada significa que cada um de nós neste mundo escola é avaliado de acordo com o que dá conta, com as escolhas, com as circunstâncias em que fez as escolhas, com as condições em que chegou até aqui. Não é só onde nós chegamos, não. É aonde nós chegamos, de onde nós viemos e o que nós encontramos no caminho. A espiritualidade sabe avaliar o esforço que cada um de nós fez para chegar até aqui, para chegar à condição em que está hoje. Quais as lutas, quais os desafios, quais os obstáculos, quais as renúncias, quais os mentores, quais os modelos, quais as circunstâncias, quais as respostas, quais as reflexões que nós fizemos a partir das nossas respostas. Então, a avaliação que a espiritualidade faz, o modo de avaliar o nosso rendimento, considera dois fatores importantes. Um deles, ele é personalizado.
E o outro, ele é processual. O que é isso? Processual é perceber no processo o quanto nos desenvolvemos, em que ritmo. Até aqui eu demorei, aí eu melhorei, aconteceu isso, eu dei uma caída, mas foi por causa disso, e para que eu possa melhorar para isso. A espiritualidade faz não é nenhum gráfico, não, né? Ela tem um olhar de amor que considera as nossas forças em cada momento, a nossa capacidade em cada momento, o que foi considerado para o que fizemos e para o que deixamos de fazer. Então, o mundo escola, ele não comete as falhas que a escola institucional comete, de desconsiderar que um aluno tem meios mais difíceis de estudo, teve uma base de formação mais complicada, ele tem dificuldade numa matéria que é tida por obrigação e ele poderia desenvolver uma que a escola valoriza pouco, que não deu conta daquele rendimento naquele momento que teve uma defasagem por acontecimentos complicados, traumáticos e tal. Que um outro aluno teve mais facilidade porque ele já tem uma evolução, um desenvolvimento diferente, mas que ele se esforçou pouco em relação ao que ele pode oferecer. Então, a escola comete umas falhas diferentes e o mundo escola, que é divino, ele é perfeito na avaliação. A espiritualidade consegue pesar, considerar todos os fatores, e é claro que se o nosso mundo isso é otimista, trabalha pela evolução. Com uma matéria de virtude, imagina os nossos examinadores, evoluídos e virtuosos. Imagem e semelhança do Criador, então eles são sábios e misericordiosos. E competentes, né, gente? Quais os conteúdos que a espiritualidade usa para nosso currículo, né? De que falou a nossa amiga? Quais são os conteúdos que ela usa? As nossas vivências. A vivência é tudo que a gente percebe, experiencia, tudo que a gente realiza, que causa impacto em relação ao nosso psiquismo, aos nossos sentimentos. Então, nos conteúdos todos deste mundo escola, nós estamos estudando. Volto a dizer, a expectativa é que nós saímos do estudo entendendo que nenhum de nós está fora da escola. E que nenhum de nós no mundo está estacionado. E que nenhum de nós deixa de ter um mentor, um orientador, uma banca examinadora de amor. Isso não é peso. A notícia é boa. Todos nós. Quais são as enturmações? Porque a escola não tem que ter as turmas lá, as salas de aula e os trabalhos em grupo, não tem que ter isso. O que a espiritualidade fez para este mundo escola funcionar bem pedagogicamente? Colocou enturmações móveis, né? Algumas são mais fixas. De repente, a gente atua em turma ali, a gente faz até as panelinhas, a gente fala grupos de preferência, né? Que se procuram constantemente, querem viver juntos naquela fase. Então, existem grupos afins, e que às vezes estão nas famílias. E às vezes a gente vai para um trabalho em grupo e cai num grupo que a gente não vai, tal pessoa está no meu grupo, é assim que acontece na família, não é? Então, igualzinho na escola também. E às vezes a gente sai e constitui família, igual está lá, deixar pai, mãe, irmão, irmã, cara, e constituir a família. Aí nós constituímos o nosso grupo. Mas aí também Jesus pega e coloca variáveis, né? A espiritualidade coloca. Porque a gente pode formar um grupo afim. No início é paixão e amor, tal. Imaginando isso, a nossa união. Mas aí vem os filhos, comporem o grupo. Os familiares, o sogro, a sogra, o tio, o aniversário, pá, o cunhado. Então, de novo, nós estamos ali num trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo não tem as pessoas que fazem mais esforço, outras que fazem menos, umas funções mais de frente, os mais tímidos, os que não fazem nada e falam no dia, não, faço, eu copio o cartaz, o outro faz, eu seguro o cartaz. Não tem isso? Os trabalhos em grupo no nosso mundo também são assim. E nas famílias também são assim. Alguns espíritos são mais empenhados, são arrimos de família, são os que entram, se aparecem e que crescem nos momentos das grandes lutas, das grandes crises, das grandes necessidades. E tem uns espíritos que ficam mais no fundo ali da turma, da sala, mais discretos, menos empenhados ou com menos capacidade de oferecer naquele momento. Então, nós não temos que envergonhar esses amigos, esses irmãos, esses alunos e nos compreendermos quando estivermos nessa condição. No trabalho em grupo, cada um oferece o que dar conta. Aí a gente fala assim, então se a pessoa não quiser se empenhar, não quiser estudar,
deixa para lá, não está errado, tem que incentivar. Incentivar, semear, caiu no terreno, o terreno não valorizou, tudo bem. Haverá o tempo da pessoa. E qual é a consequência da pessoa que se empenhar menos? Na família, nas matérias das virtudes, nos conteúdos de bem viver. Essas pessoas estão vivendo bem bom na vida boa? Não, na ilusão. A cada um, de acordo com as suas obras, não é isso? Quem mais se empenha, mais se felicita. Quem mais aprende, mais se eleva. Quem mais ama está na frente. A espiritualidade diz. Então, trabalhos em grupo. Tem trabalho em grupo que é mais fixo e mais prolongado e que é compulsório. Aí a espiritualidade tem o trabalho e tem o capital. Capital não, o salário. Às vezes nós estamos numa família lá que fala, nossa, eu estou nesse emprego, eu tolero muita coisa, mas é porque eu preciso mesmo, né? E às vezes a gente se esforça e levanta cedo e vai para aquele trabalho que a gente não é muito fã de fazer e já vai contando as horas para voltar, mas vive no trabalho em grupo, que é compulsório. Mas não é o que importa, não é o trabalho ali em si, é a evolução que nós vamos conquistando, da tolerância, da disciplina, do compromisso, do cumprimento do dever e dos conteúdos diferentes que são propostos ali, que eu sou mais ou menos impermeável em relação a eles. Por isso que é complicado se eu ficar bloqueado também com a escola, com o grupo que eu saí, com o trabalho que eu faço, com a profissão que eu tenho. Porque se eu fico muito bloqueado, né, eu evoluo pouco. E aí tem um outro fator importante, que é o ritmo de aprendizagem. A escola também considera isso. Se eu imponho a mim um ritmo de aprendizagem mais lento, eu vou levar mais tempo para chegar. Mas é o meu ritmo, não é problema. E comparativamente, sempre tem um que é mais rápido do que nós e sempre tem um que é mais lento. Sigamos no nosso ritmo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos no mundo escola. Nós estamos em evolução. Nós estamos sendo trabalhados. Nós temos conteúdos de vivência. Nós temos virtudes como disciplinas. Então, disciplina que está no sentido das matérias que se estuda, dos campos de estudos, tá? E esse mundo escola, para ser mundo escola, não tem as áreas coletivas, não tem lá o pátio, não tem aquelas salas que são revezadas de vídeos, computador, aquelas questões, não tem a área da entrada ali, né? O nosso mundo escola também tem áreas coletivas. E aí nós temos que ter aí o mundo escola nosso se assemelha também a um grande condomínio, né? Porque a gente tem que cuidar de área coletiva, tem que cuidar da limpeza, tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar dos produtos, né? Do que é de subsistência. Então, de certo modo, tem um lado deste nosso mundo escola, né? A evolução se faz em fileiras. Muito obrigado a Deus. Tomara que esteja sendo claro, tá? E vão aproveitando que no chat aí o pessoal vai passando, porque certamente acrescenta muito. É construção coletiva, que é outra questão do currículo, virtude, né? Currículo participativo, tá? Que bom, Selene, é bom que você é dessa área, então. Estou falando da minha casa, da nossa casa, né? Então, nós temos áreas coletivas, meio ambiente, as vias públicas, os transportes públicos, a saúde, nós temos essas áreas. Por quê? Para que nós tenhamos corresponsabilidade na administração da escola. Isso acontece, né? Sacerdócio, a docência, é verdade. Para que nós nos sintamos preparados também para cumprir funções de coordenador pedagógico, supervisor pedagógico, nós somos também cuidadores deste mundo da escola. Então, se a instituição escolar é quando nós entramos daquela porta para dentro, o mundo da escola, nós estamos o tempo todo nele. Mas o tempo todo, não é exagero? É verdade. Na escola, às vezes, a pessoa não faz o intercâmbio, não é verdade? Faz uma excursão, escuta um curador, a pessoa vai aprender língua, vai para outro país, não é isso que acontece? Intercâmbio, não é isso que às vezes alunos fazem? E será que nós estamos nesse mundo escola, nós não vamos aprender com outras escolas mais evoluídas? Não tem intercâmbio? Tem. Desdobramento, sair do corpo, frequentar as escolas espirituais, as escolas matrizes, os planos maiores, os mundos mais evoluídos, os mundos de mais dificuldades, onde nós vamos fazer estágio. O estágio não é isso também? A gente vai praticar um pouquinho aquelas matérias de virtudes, disciplinas de virtudes, e às vezes nós fazemos uma excursão para aprender a aperfeiçoar, aumentar a cultura
ter noção de matérias de virtude muito mais deslumbrantes e, às vezes, para praticar com quem tem menos. A campanha do Quiro não é assim? Plano espiritual também nós fazemos isso. Como se dá a matrícula neste nosso mundo escola, gente? Quando nós encarnamos, né? Do ponto de vista físico, é assim. A matrícula pode ser voluntária, não pode? Nós podemos chegar no nosso tempo. Falaremos também dos mestres. Muito bem, Silene. Ótima sugestão. A matrícula é quando nós encarnamos. E, às vezes, nós somos matriculados pelos nossos responsáveis, não é isso que acontece? O responsável matricula a gente, vai lá, leva no dia, confia a escola, depois volta para buscar. Tem analogia? Tem. Memórias de um Suicida, lá um dos companheiros da Epaminondas de Vigo, né, que ensinava o autoconhecimento, ele trabalhando com espíritos de Castelo Branco que estava sendo incentivado, preparado para não voltar na questão do suicídio e que ele depois tivesse coragem para vir, porque ele viria com algumas imperfeições físicas, inclusive, né? Epaminondas de Vigo custou para vir. Mas chega um ponto em que aquela escola preparatória matricula Camilo Castelo Branco para ele frequentar a escola terrena. No caso dele, a expiação é. Aí entra um outro fator que vale para ele, vale para Judas, vale para Herodes, a repetência. E aí tem uma questão para ser resgatada na repetência. Quando a gente fala assim, a pessoa vai repetir porque ela foi mal, até vai repetir aquelas provas. O ser não chega da maneira que ele estava na época que ele teve a primeira dificuldade. Ele chega transformado. Então, não é bem repetência. É nova oportunidade. A nova tentativa, nova oportunidade, enfrenta de novo o obstáculo, mas ele já chega transformado. Então, aquilo que nós chamávamos de repetente antigamente, hoje tem tantos projetos, né, de nivelamento, acertar o passo e tal, mas até o companheiro que vem repetente para essa nossa escola, ele vem dentro dessa disciplina, dessa virtude de misericórdia. Então, não temos que ser pessimistas. Nós podemos ser matriculados voluntariamente ou pelos nossos responsáveis, que às vezes são os nossos mentores espirituais. Nós lidamos com essas repetências, que não é pessimismo, porque é mais ou menos assim, agora estou mais preparado para tentar de novo. E às vezes dá errado de novo, né? O que aconteceu com Carlos lá no livro Renúncia. Ele já tinha fracassado no sacerdócio, veio de novo e aparentemente fracassou de novo. Mas ele fracassou de uma maneira diferente. Ele fracassou melhor. E depois ele vem de novo e pode fracassar de um jeito melhor. Sejamos otimistas. Porque a nossa escola, o mundo escola, não é incompetente. A espiritualidade não vai perder nenhuma das ovelhas. O bom pastor não deixa nenhuma das ovelhas desgarradas. Ele vai em busca da ovelha desgarrada. As evasões, né? Nós já demos uma ideia mais ou menos. Camilo Castelo Branco, alguém evade da escola, do mundo escola, pode ser por um suicídio consciente, por um suicídio inconsciente, por uma causa que poderia ter sido evitada, por um hábito mais complicado. Não sejamos pessimistas. Quem evade dessa escola aqui, vai para outra. Ele já entra matriculado numa escola compulsória lá. É por castigo, a gente fala isso também é da escola antiga, não pensemos assim. É o ritmo de aprendizagem dele, é a matéria de que ele está precisando, é o conteúdo que ele precisa trabalhar, com os professores que ele vai encontrar. O universo também é universo escola. E os planetas também são mundos escolas. Tá, Tânia? É isso, é otimismo sempre. Esse negócio de perdição, fracassou, pecou, vai pagar, expiação, vai sofrer. Essa linguagem pode ser transformada e nem por isso as pessoas deixam de estar, cada um no seu ritmo, no seu nível, e cada um de nós, né, vai desenvolvendo dentro do curso da existência. Mudança de mundo escola. Reforço. Agora chegou em quem falou aqui da mediunidade, os mentores espirituais, né? Alguns de nós precisamos de reforço numa área, é claro. Quando a gente olha o boletim, fala, o boletim de humildade está legal, mas o de disciplina está fraco demais da conta. Ó, isso aqui está legal, mas a disciplina, a matéria do perdão, gente,
vou falar uma coisa, veio vermelho ali, que vocês precisavam ver, a letra era vermelha antes do número, colocava o número vermelho. Não sei se ainda está assim, porque a escola hoje, felizmente, teve mudança importantíssima, né? Houve mudanças importantíssimas. Vermelho já tinha cor, eu falava que era do fogo do inferno, e já sabe que agora é fogo do Espírito Santo, então está ótimo, mas aí, de vez em quando, tem mais dificuldade do perdão. Aí o que a espiritualidade faz? Professor de reforço. Só que, do ponto de vista do mundo da escola, nos planos divinos, o professor de reforço, ele ensina o que ele aprendeu. Ele não ensina só o que ele se instruiu, não. Ele ensina também o que ele evoluiu. Aí esse reforço tem uma coisa que é uma indução, que é um tipo de cura, que é um tipo de espelho, de um modelo mais contundente, mais forte, mais consistente. Porque é uma doença mais desafiadora, né? É mais difícil de tratar às vezes. Então, vem um médico muito melhor, porque o mais doente é que precisa do melhor médico. Jesus disse isso e Bezerra de Menezes concordou cada vez mais. Bem, então nós temos aulas particulares. E às vezes, a nossa aula de reforço é em casa, às vezes é no emprego, às vezes é na reflexão, às vezes é no sonho. Nós estamos o tempo todo sendo habilitados, que todos nós vamos formar, né? E a formatura, né? O que pode ser essa formatura, se nós formos pensar? É quando nós nos emancipamos. É quando nós chegamos a um ponto em que nós aprendemos o que esse mundo escola pode oferecer, e aí a espiritualidade chega e fala assim: você vai fazer o quê? Vai fazer continuação de estudos? Vai fazer bacharelado? Vai fazer docência? Vai fazer o quê? Você vai ensinar aqui neste mundo escola, você vai seguir para outros. E é a escolha, é natural. É por egoísmo que vai para muitos. Não, o mundo lá também está em solidariedade com este mundo aqui. Porque quem evolui e se emancipa não sai daqui, não é por egoísmo, não é para ficar livre do mundo. Tipo assim, graças a Deus, quero nem ouvir falar, nem lembrar que eu passei por aquele mundo escola. Isso não é de espírito evoluído. Esse espírito que se emancipa naturalmente, ele alcança um grau e ele aprende em outras esferas, mas muitas vezes, de algum modo, ele está trabalhando de maneira missionária e solidária, porque o universo é, é solidário. O universo é planejamento divino. Então, quando alcança aquele grau, às vezes, ele vai ensinar. Ele vai ser o professor invisível, ele vai harmonizar, ele vai irradiar dos mundos felizes e celestiais, a fim de que as pessoas tenham alegria, os seres tenham alegria, tenham esperança, tenham convite à felicidade, que eles se sintam atraídos e convidados para evoluir, para que a alegria se espalhe de modo e se desfaça processos depressivos, para que a concórdia e a paz, a espiritualidade certamente está irradiando quanto? Para que a paz se estabeleça entre as nações e entre os polos das polaridades, né, que a gente fica às vezes alimentando. Então, num sentido, chega um momento em que nós vamos formar. E Jesus fala daquele banquete. Sim, de parte, tá, Selene? Depois eu vou olhar no chat para não perder a contribuição. Mas aí Jesus fala daquele banquete. Às vezes chega para o banquete, mas não está com a veste preparada. Não é no sentido negativo isso. É para nós chegarmos a algumas situações, nós temos que estar naquele grau de virtude, senão é melhor ficar aqui. E não é problema nós nos demorarmos nessa escola, desde que ela seja mais conveniente para nosso aprendizado. Bem, e esse mundo que fica assim, mundo escola, tem hora que fica meio conturbado, a pessoa concorda daqui, parece que complica dali. Gente, não fica sem diretoria, né? Não fica. E precisa falar quem é a diretoria que dá a direção. No nosso planeta, o nosso diretor é simplesmente Jesus, em nome de Deus. Eu e o Pai somos um. O Pai me ama porque eu faço a vontade do Pai que me enviou. Então, tem governo, tem diretoria, tem direção. E quem alcançou o grau de diretoria desse mundo escola, alcançou porque ele é o máximo das virtudes. Então, conteúdo, vivência, trabalho pedagógico, avaliação processual, olhar de amor, enturmação, harmonização das turmas, dos grupos, trabalho com o meio ambiente, com isso tudo, é porque ele alcançou o grau máximo para chegar a ser o governador planetário.
Nós temos conosco, então, o nosso boletim. O nosso boletim é aquela marca, com aqueles gráficos, com aqueles tons, com aquelas cores, com as virtudes. É aquilo que a espiritualidade olha para nós e já vê nos nossos centros de força, né? Qual que é o nosso perfil e onde nós vamos exercer o nosso talento, o nosso ofício, as nossas conquistas, a nossa experiência, a nossa emanação que fala para os nossos espíritos amigos, seres inferiores. Eu não sou inferiores porque nós somos muita coisa, não. Também não somos pouca coisa. Naturalmente, nós somos modelos e somos instrutores e somos guias e também somos luz para o caminho de muitas criaturas. Trazemos o nosso histórico escolar. Não é para nós ficarmos culpando, eu devia ter estudado tal matéria, testemunhado o perdão, ter tido humildade, devia ter trabalhado mais, devia ter aceitado tal pessoa no dia. Nós carregamos esses espinhos, isso acontece, mas temos que cada vez mais trabalharmos com leveza no caminho, tempo terminando, e nós trazemos o nosso histórico escolar. Vamos olhar com otimismo para o nosso boletim, para o nosso histórico, para os caminhos traçados, com otimismo para a trilha que há de vir. Na folha de serviço, gente, imagina, ontem eu vi um documentáriozinho sobre a Grécia, né? Arquitetura, mitologia, aquela Grécia fisicamente, historicamente, ela é infinita, mas eu vi a cidade de Tessalônica, e quando eu vi aquelas edificações, aquela arquitetura toda, eu pensei na grandeza de Paulo de Tarso. Que currículo! Carta aos Tessalonicenses. Eu pensei comigo, Paulo é maior do que essa arquitetura toda. Quando valeis mais vós do que os pássaros? Este templo poderia destruir, eu reconstruiria em 3 dias, Jesus falando do corpo físico dele, que ele reconstruiria instantaneamente, mas o principal é o construtor. As línguas passarão, as ciências cessarão, as profecias se cumprirão, mas ficará o amor. Quer dizer, a escola, a instituição, isso tudo se desfaz. O que fica é a essência do que somos e do que cada vez mais seremos, divinamente. De vez em quando nós temos trancamento de matrícula, não temos? Mas depois a gente volta para o curso. Isso aconteceu, eu lembrei. Nicodemos adiou um pouco o curso, ele quase se matriculou com Jesus. Não posso nascer de novo. Ele começou ali o curso, né? Começou a conhecer a escola. O jovem rico, ele fez um trancamento de matrícula. João Marcos escolheu por matéria, ele não deu conta da disciplina de viagem de Paulo. Mas depois, quando Pedro foi para harmonizar a comunidade, João Marcos estava com ele quando foi para escrever as cartas, João Marcos estava lá. Ele se conheceu melhor, ele era idealista sim, e depois ele escolheu o curso para que ele tinha mais afinidade naquele momento. Importantíssimo. Nós estamos fazendo na escola o quê? Ensino à distância, né? Nós temos o evangelho, nós estamos estudando. Olha só, nós estamos fazendo ensino à distância, nos valendo das narrativas, dos livros, dos exemplos, das interpretações, das questões que vieram posteriormente. A escola continuou funcionando, a escola cristã neste mundo escola, a escola divina, né, também com outros ramos não cristãos, ramos do bem. Então, nós estamos fazendo o ensino à distância. Pode ser distância no espaço ou distância no tempo. Não há problema. Não somos retardatários. Não preocupar que somos repetentes. Nós estamos no nosso ritmo progressivo de evolução, tá, gente? Sejamos otimistas, né? Nos 2 planos. Muito bem. Estamos interagindo. Cada vez mais este mundo vai se tornando. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Cada vez mais. E nós fazemos também estudos autônomos, olha só. Quando sai daqui, antes de vir para cá, cada um pegou seu grupo, seu livro, sua música, sua atividade, seu ofício, sua reflexão, sua prece ou não prece. Olha, nós fazemos estudos autônomos, ensino à distância, escolhemos as nossas matérias e temos otimismo. Você fala, eu me sinto um espírito meio atrasado. Gente, Jesus fez até a educação de jovens e adultos. Quando ele foi lá encontrar Pedro, Pedro sabia mais ou menos quem seria o Messias, esperava o Messias. Mas nem letrado Pedro era, até isso ele se tornou.
Então, até a educação de jovens e adultos, Jesus fez. Jesus fez a educação inclusiva. E na educação inclusiva, vamos lembrar, Madalena, com toda a sua portentosidade, com toda a sua fulgurância, com toda a sua influência espiritual, com todo o seu magnetismo, mas ela veio fortemente dando um colorido diferente para aquele grande amor que ela já trazia. Agora, Maria de Nazaré, simplesinha. Qual foi a inclusão que Jesus fez para Maria? Na época, né? Patriarcado, doutores da lei, escribas, todos eram homens, né? Aí a gente vai falar assim, e Maria, ela estudou? Gente, Maria é uma coisa que na universidade eles chamam de livre docência, pode ensinar qualquer matéria. Por quê? Diz a espiritualidade espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo. A espiritualidade diz, quem aprende avança, quem ama está na frente. Então, Maria é livre docente e Pedro fez um curso maravilhoso no ensino de jovens e adultos. Tomara que o nosso ensino à distância tenha sido claro e tomara que nós tenhamos clareza de que nós estamos estudando e cada dia nós somos mais divinos e temos razões para ser mais felizes, tá? Agradecimentos a todos e confiamos ao nosso amigo Demóstenes, né? Tá certo, Gladys. Mais uma vez, nosso muito, muito obrigado. E no início da sua fala aí, a gente ficou meio emocionado, bem emocionado, porque nós estávamos bem no início do Consolador, né? E a gente ainda fazia o trabalho de rua, eu estava me postulando, né? Aprendendo a tirar um monte de preconceito comigo, né? De abraçar o pessoal da rua. E, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Né? Então, você lembrou isso no início, e a gente ficou muito emocionado. Obrigado mais uma vez. Né? Tem várias pessoas que estão conosco hoje que também participou disso, né? do início de Consolador, que para mim foi uma bênção mesmo. Né? E sobre a sua fala, também está continuando o tema passado que foi apostolado, né? Porque a gente às vezes acreditava que a gente está... Eu já falei muito isso. Sabe? Eu estou tentando ser espírita, né? Até fazendo essa palavra ser mais importante que tentando ser cristão. E semana passada você falou sobre apostolado e me reforçou isso com muito mais clareza, muito mais tranquilidade, e meu travesseiro ficou até mais macio, né? E você trazendo isso hoje para a gente, né, Mundo Escola, quer dizer, é de arrepiar. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E, Demóstenes, eu quero agradecer, falar que eu estou ali no devaneio ali, eu estou curtindo o chat ali, as participações, né? A companheira que fala que... a pessoa que é da área também. Alex, Lucimar, Marília, Sirlene, o pessoal vai ajudando, né? Só a Tatiana precisa de um passe, né? Porque a Tatiana falou assim, aproveita o embalo do estudo. O estudo não me torna médio, não. E canta aí Mundo Escola, Glad. KKKKK. Ô, Gladson, mas essa música é sua. Eu peço que todos orem. Travou. Não, Tatiana, só uma prova de que a mediunidade existe. Só de sair lembrar para você o seguinte, eu falei com o Demóstenes, o meu pacote de internet é um pacote, ele não aguenta muito peso, não muito arquivo, não, sabe? E a música, que eu sei 2 acordes, né? E o meu pacote só toca meio. Entendeu? É isso. Peço até desculpa, Demóstenes, volta aí no estudo. Toma, pode seguir de novo com a direção aí, Demóstenes. Boa noite para o pessoal. A gente vai aproveitar essa energia, né? Uma colega nossa desencarnou nesse final de semana, e aí ele lembrou bem que a gente pudesse... para quem não sabe, a dona Inês, né, mãe do Mauro Moscato, da família Moscato. São os irmãos maravilhosos, era uma pessoa maravilhosa também, né, que tive a honra de conhecê-la. Então, eu li uma mensagem da Sheila, ótima, muito representativa para quem não leu, deu só mais sugestão, tá? E lembrando que é a companheira que foi nos representar em outra escola, tá? E que são os nossos mentores. Tá certo. Então, vai servir como prece para nós lembrarmos, né, quem conheceu a dona Inês, lembrarmos dela e dos familiares, e a Tânia cante para a gente, a pedido da Iris. Né? Ô, João. Oi, pode falar. Vai ser hoje ou a semana que vem?
O quê? Uai, parabéns pro Gladson. Você não faz aniversário essa semana? Gladson. Então, A sintonia tá meio complicada. Nós vamos escutar simplesmente a Tânia, gente. Imagina. Franklin, por favor. Passa para a Tatiane e para o Franklin. Até mais. Um abraço, meu amigo. com vocês. A nossa prece é a música, tá bom, gente? Agradeço o carinho, o nosso canto. Agradeço a Gladson sempre, claro e emocionante na fala. Esse estudo maravilhoso que tem modificado muito as minhas atitudes e os meus pensamentos para melhor. Gratidão. Poderosa águia que há do alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, luz o saber pela virtude de amar. Quanta força tamanha ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós, de todos nós. Graças a Deus. Obrigado, Tânia Wallace, mais uma vez. O Ipô foi caladinho. Valeu, gente. Bom demais. Hoje foi um banquete divino. Mais um, né? Obrigado, viu, Gladson? Fico feliz e é trabalho coletivo. Trabalho coletivo de nós todos, de verdade, tá, Deus? Tá joia, galera. Beleza. Somos alunos voluntários, né? Boa noite a todos. Boa noite também, gente. Valeu, tá? Obrigado por tudo. Tchau, Beijo. turma. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Deus, até mais, amigo. Valeu, boa noite. Tchau, Sirlene, obrigado pelas contribuições. Valeu, pessoal. Alô, Franklin. Tchau, Franklin. Tchau, Franklin. Até mais. Aí, Thiago. Tchau, gente. Valeu, Aires. Tchau. Chile, Thiago, valeu, meu amigo Thiago. Ei, Thiago. Apareceu, né, Thiago? Hoje ela nasceu, Thiago. Tá sem voz. Thiago, ó. Eu sei, mas eu... Não, oi, agora o Thiago está participativo no início lá, eu vi. Valeu, então, Thiago. Boa noite. Muito obrigado, viu, Gladson? Muito tempo que eu não escuto uma palestra espírita raiz, assim, maravilhosa. Parece que eu estava lá na mocidade. Tá vendo? Eu não falei que você está cheio de emoção. Sua alegria do início ali foi contagiante, inspirou muito, Thiago, tá? E pode ter certeza Graças que nós somos uma equipe tática. Somos uma equipe tática. Deus abençoe vocês aí. Ótima semana para todos.
Obrigado, Sua Thiago. terra vem muito Viu, preparada Frank? desde Amo o início. você, Frank. Amo você, Joãozinho. Viu? Vocês moram no meu coração. Isso é Depois bom. a gente tem que encontrar para a gente conversar pessoalmente. Tem tanta história para contar para vocês. Né? Com certeza. Vamos combinar da gente encontrar aí, tá bom? Vamos sim. Beleza. Eu vou Vamos sim. promover isso, tá? Eu vou Boa promover noite, isso. amigo. Então falou. Tchau, Beijão para negócio. vocês. Com Fique com Deus. Deus, tá? Tchau. Beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.